Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Aqui é a pedra fundamental do grupo, aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a Casa da Opinião. Bom, a Folha de São Paulo publica uma pesquisa hoje que tem manchete de que lockdown tem apoio de 60% dos brasileiros, diz Datafolha, que é um instituto que eu confio muito, não é? E que boto fé. Mas aqui, se você analisar a notícia, já começa a notícia. Os brasileiros são majoritariamente favoráveis ao lockdown e confinamento radical para combater a transmissão do coronavírus, mas têm saído de casa em cidades que estão em quarentena devido à pandemia. Se 60% quer dizer a maioria favorável ao confinamento, por que é que em cidades que têm quarentena os caras estão saindo de casa como São Paulo? Por causa da economia, porque o Brasil é um país pobre. Você está me ouvindo aí, Agostinho? Bom dia, como vai você? Bom dia, tô de máscara inclusive ainda. Tô ouvindo, o ouvido tá descoberto aqui. Então, fique com a máscara que você... Não, tirei já, pronto. Bem com a máscara. Você acha? Mas você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Porque se é majoritário o apoio ao lockdown, por que as cidades que estão em quarentena, as pessoas estão saindo de casa? Para procurar grana, para procurar comida para quem está em casa. Então o título é meio que contraproducente. O número é esse, não é? Mas nas cidades que estão em quarentena, as pessoas estão saindo de casa por causa da economia. E não poderia ser diferente num país pobre. Não poderia ser de outra conotação num país pobre. Claro, nós vamos perder, segundo o estudo americano, 125 mil vidas. É triste pra caramba. Mas quantas pessoas a última recessão matou de fome no Brasil? Eu acho que nunca ninguém fez essa conta, e se alguém tem, ninguém divulgou. Quantos caras morreram de fome o ano passado por falta de emprego durante o vírus da fome que é terrível no Brasil? Continuando essa pesquisa da Folha, tem os gráficos. Aliás, eu queria entrevistar o responsável pela pesquisa da Folha de São Paulo, que eu acho ótimo. E há muito tempo que a gente não fala com ele. É o Mauro, né? Mauro Paulino, deve ser ainda o Mauro Paulino, que é muito assim. Bom. Mas você vê todos os gráficos da Folha. Aí você vê a do Datafolha, aí você chega num deles aqui. Na sua opinião, o que é mais importante nesse momento? Está lá em vermelho. Manter as pessoas em casa para impedir que o coronavírus se espalhe, mesmo que isso prejudique a economia e cause desemprego, no vermelho. Você entendeu, né, Agostinho? Entendi. O que é mais importante? Manter as pessoas em casa para impedir que o coronavírus se espalhe, mesmo que isso prejudique a economia e cause desemprego, ou, alternativa B, que seria azul, acabar com o isolamento das pessoas em casa para estimular a economia e impedir o desemprego, mesmo que isso ajude a espalhar o coronavírus. A primeira, em vermelho, pergunta se você tem que manter os caras mesmo quebrando a economia e deixando o cara sem emprego. E a segunda, você acaba com o isolamento, que é a alternativa B, que seria o azul, não é? Acaba com o confinamento, com o isolamento, para estimular a economia e impedir o desemprego, mesmo que isso ajude a espalhar o coronavírus. Você sabe que resultado tem esse gráfico aqui? Qual é o resultado? Bom, o vermelho, que eu vou repetir, manter as pessoas em casa para impedir que o coronavírus se espalhe, mesmo que isso prejudique a economia e cause desemprego, o que você acha que o vermelho disso aqui vai apontar? Se a manchete diz que a maioria é a favor do confinamento, tem que ser mas essa aí. nas cidades, não. Aí que você está errado. Mas se as cidades onde tem quarentena o povo está saindo de casa, o que você acha que vai apontar aqui? Então, levando em conta a manchete, tinha que ser o pessoal falar que quer confinamento mesmo, pois que isso detone o que eu estou questionando é a manchete. Exatamente isso. Porque aqui
28% são favoráveis a manter as pessoas em casa para impedir que o coronavírus se espalhe, mesmo que isso prejudique a economia e cause o desemprego. Agora, a outra alternativa, entendeu, né? Sim. 28% é essa. A outra alternativa é gráfico da pesquisa. Acabar com o isolamento de pessoas em casa para estimular a economia e impedir o desemprego, mesmo que isso ajude a espalhar o coronavírus. Quanto você acha que deu aqui? Uns 38%. 65%. Ô, louco. Que diabo de manchete é essa, hein? O que eu não entendo é a manchete. A manchete, ela não é uma manchete leviana. Pelo contrário. Eles não fariam isso, de forma alguma. Eu confio muito no Grupo Folha e não fariam isso. Mas ela não é a manchete adequada. Ela mesmo diz aqui, contradizendo a manchete, 60% dos brasileiros são favoráveis ao lockdown, né? Mas a notícia vem em seguida dizendo que majoritariamente os brasileiros são a favor do lockdown, mas em cidades onde tem quarentena, próximas do lockdown, as pessoas estão saindo de casa para trabalhar. O que remete a esse último item. Eu repito, 28% são favoráveis da mesma pesquisa, a manter as pessoas em casa para impedir que o coronavírus se espalhe, mesmo que isso prejudique a economia e cause desemprego. E 68% são a favor de acabar com o isolamento das pessoas em casa para estimular a economia e impedir o desemprego, mesmo que isso ajude a espalhar o coronavírus. Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Entendi perfeitamente e não consigo entender de onde sacaram essa manchete. Por isso que eu gostaria de falar com o Mauro Paulino, que é um cara que eu respeito pra caramba e que acho que é um excepcional pesquisador. Você lembra outro dia, desculpa até te interromper, mas estava lembrando aqui... Mas já interrompeu, já né? interrompendo, Então, mas espero eu não agregar. te desculpo, mas não, eu permito. Bem, agora já foi. Que você me interrompa. Tá certo, me perdoe. Mas isso eu tomo o café no meio do meu comentário, que tá, ele é muito longo. Mas ficou ouvindo aí, ó. Lembra de uma pesquisa que foi... Chegou aí o café? Ia tomar a xícara sem café, o confinamento. Aí é um tapa na cara da sociedade. Aí 68% são favoráveis. A xícara Vai, com café. Agostinho. Não, lembro de uma pesquisa, que eu não sei se foi Datafolha, em que falavam assim, perguntavam, você acha que era o presidente Bolsonaro, ou acho que era o ministro Sérgio Moro, deve ser candidato a presidente? E as pessoas respondiam sim, a maioria respondia sim. Mas Lembro, você comentou isso comigo. Lembra disso? O deve ser candidato não quer dizer que a pessoa concorda que ele deve ser. Ele deve ser candidato, que ela tudo bem, mas votaria você nele. vota nele? Não é isso que está perguntando. Não é isso. Se ele deve ser, ele passa pela cabeça dele a possibilidade de ser candidato. Então a pergunta, é lógico que o Instituto de Pesquisa sabe muito bem como formular uma pergunta para arrancar a resposta mais precisa. Isso não há dúvida quanto a isso. Mas, às vezes, algumas perguntas... O objetivo do pesquisador é ser frio calculista em cima do número. Preciso, né? Ué. Frio calculista em cima do número. Então, o Mauro Paulino foi. Tanto que na própria colocação dele aqui, você viu isso. Né? Agora, o cara que fez a manchete botou... Lockdown tem apoio de 60% dos brasileiros, diz Datafolha. Quer dizer, a maioria dos brasileiros é favorável ao lockdown. Já no começo aqui, por isso que eu fui pesquisar o resto. Por isso que eu fui pesquisar os gráficos, que ninguém vê os gráficos quase. Aí tem lá, os brasileiros são majoritariamente, significam em sua maioria, favoráveis ao lockdown, o confinamento radical para combater a transmissão do coronavírus. Pô, esse café tava quente pra caramba, hein? Queimou minha garganta aqui, pô. Mas tem saído mais de casa em cidades que estão em quarentena devido à epidemia. Aqui é quase que um reconhecimento desse último gráfico que eu vi. Olha, todo mundo no Brasil, 60%, são favoráveis, a maioria é favorável ao lockdown. Mas onde tem quarentena, os caras estão saindo de casa. É quase para não transformar
esta manchete de uma manchete desonesta. É quase para mostrar que não é isso bem o que está dizendo a pesquisa. Quem fez a manchete com o pé atrás. Pensou umas 48 vezes em fazer. Porque se a maioria dos brasileiros é a favor do lockdown, confinamento radical, para combater a transmissão de coronavírus, por que nas cidades que tem quarentena as pessoas estão saindo de casa? Para buscar comida, para buscar emprego, para buscar cesta básica, auxílio emergencial. Aí vem lá no último gráfico, eu vou repetir, para deixar bem claro o que eu estou falando. Eu gostaria de falar com o Mauro Paulino. O Garrafa deve estar entrando em contato com ele, mas tem aqui, olha, na sua opinião, o que é mais importante nesse momento? Linha vermelha, manter as pessoas em casa para impedir que o coronavírus se espalhe, mesmo que isso prejudique a economia e cause desemprego, significa o quê? Lockdown, não é? 28%. Agora, acabar com o isolamento, ou lockdown, ou isolamento social das pessoas em casa para estimular a economia e impedir o desemprego, mesmo que isso ajude a espalhar o coronavírus. 76% não sabem, 65% são a favor da mesma pesquisa, cuja mesma manchete está no UOL, acabar com o isolamento de pessoas em casa para estimular a economia e impedir o desemprego, mesmo que isso ajude a espalhar o coronavírus. Olha, isso que eu li aqui na manchete, eu acabei de ler e fui ver os gráficos, porque eu não entendi se o país é majoritariamente a favor do lockdown, do fechamento total, como é que nas cidades que tem quarentena as pessoas estão saindo de casa mais do que deveriam sair, não é verdade? Aí eu fui ver os gráficos e achei isso lá do fundo da pesquisa, é a última coisa que tem na pesquisa, que contradiz completamente a manchete que a maioria dos brasileiros, 65 contra 28, são favoráveis. Vou dizer o que está escrito na pesquisa de novo, para que não haja nenhuma dúvida. Acabar com o isolamento das pessoas em casa para estimular a economia e impedir o desemprego, mesmo que isso ajude a espalhar o coronavírus. 65% a favor disso e 28% a favor de manter o isolamento ou o lockdown. Quer dizer, há formas e formas de você ler uma pesquisa e divulgar uma pesquisa. Não está errado o que diz o texto. O texto não está errado. Olha, os caras são, na maioria, contra a favor do lockdown, mas nas cidades onde tem quarentena, que é o isolamento social, as pessoas são favoráveis a sair de casa para procurar o seu sustento. E lá no fim do gráfico eu encontrei a resposta. Eu queria conferir com o Mauro Paulino se o meu raciocínio está certo ou se está errado. Eu só queria conferir isso, mais nada, absolutamente nada. Mesmo porque nós estamos diante de um quadro terrível, mas que parece já foi assimilado pela maioria dos brasileiros. O brasileiro tem que tomar cuidado, extremamente cuidado, com o distanciamento social, com medidas de higiene que os governos não estão observando. O Dória vai falar daqui a pouco. O Bruno Covas vai falar daqui a pouco. E parece que já estão se bicando, porque o Bruno queria abrir um pouco mais São Paulo, pelo que eu entendi, porque o discurso mudou completamente, que os hospitais agora estão com capacidade, que tem mais gente sendo curada do que mais gente entrando nos hospitais. Mudou radicalmente o discurso do prefeito. Por outro lado, o Dória deve flexibilizar, como eu disse, o interior, não é? E tornar algumas medidas da quarentena em São Paulo um pouco mais difíceis e duras. Isso no ano eleitoral para o Bruno Covas é péssimo. Não é? Se a gente pensar em eleição, é péssimo. Para o Bruno Covas isso, e sei lá se é favorável ao Dória, é favorável ao Dória, porque o cara é governador do estado e não governador da cidade de São Paulo. Então ele flexibiliza o interior, o que é uma medida, acho que mais ou menos lógica, porque tem
cidades que não tem nem caso de coronavírus ou que tem pouquíssimos casos de coronavírus, e ele agrada ao interior que o elegeu, porque para o Márcio França ele perdeu a eleição aqui na capital. O Dória perdeu a eleição na capital. Então ele coloca o Bruno numa situação dificílima aí. Se ele vai fechar, se ele vai restringir mais a capital à quarentena, eu não sei, é isso que estão dizendo, né? Ele vai ferrar o Bruno em termos de eleitorado, né? Agora, tudo isso, como diria Vicente Mateus, e sem gráfico, sem nada, é uma faca de dois legumes, porque tem outro lado da coisa também que você não pode esquecer. Até agosto, segundo o estudo americano, nós vamos perder 125 mil pessoas. Serão 125 mil brasileiros mortos. Serão 125 mil brasileiros que deverão perder a vida, no mínimo. Se for baseado no estudo daquele Dr. Fauci, foi esse cara que chegou no pé do ouvido do Trump e falou assim: ô, Xará, para de falar que esse negócio que vai ficar tudo aberto aí e tal, que vai ser uma zona total, que não vai ter quarentena, que não vai ter nada, que vão morrer entre 100 mil e 200 mil americanos. Aí o Trump tirou o pé. Uma semana depois que ele falou que ia sair no meio do povo, que nem o Bolsonaro fez aqui, ele tirou o pé, segurou a onda, fez o distanciamento social. Não é verdade? Se for esse falso aí, é por isso que o Trump fechou a porteira. Se vão morrer 125 mil pessoas no Brasil até agosto, né? É claro que o cara ia fechar a porteira dos Estados Unidos, porque vai entrar mais infectado daqui para lá. A maior prova disso é que ontem, pela segunda vez, nós batemos os americanos em número de mortos. Eles estão descendo, já caindo para 800, porque tem grana para combater a doença, manter o cara em casa e distanciamento social, as pessoas aceitam mais. Não é uma grande periferia como o Brasil, com maior número de pobres do que ricos, lá ao contrário, lá é a maior potência econômico-militar do planeta e tal. Tudo isso é diferente lá. Por isso que ele fechou a porteira. Agora que eu estou entendendo porque ele fechou a porteira daqui para lá. Entendeu? É por isso, porque eles têm uma previsão que aqui vai morrer mais gente do que morreu lá, ou vai morrer o mesmo número de pessoas que morreu lá, que para nós seria ainda desvantajoso em termos estatísticos, e eu não gosto de falar de estatística em morte de pessoas, é que eles têm 330 milhões de habitantes e nós temos 210 milhões de habitantes. Eles têm quase o dobro da nossa população. Se aqui morrer parecido com o que morreu lá, morreu mais aqui proporcionalmente do que lá. Tá? Então essa é a situação que nós enfrentamos. Agora, pela situação econômica do Brasil, pelo o potencial que o governo tem para ajudar, né, de $100 e lá é de $1.200, não é? É claro que você não consegue prender o cara em casa, nas periferias. Pô, tô falando isso desde o começo, não dá, tem que ter um equilíbrio entre economia e saúde no Brasil, não dá. Você vai prender o cara de uma casa, a divisória de uma casa para outra é de madeirite, cara. Como é que você vai prender o cara? Como é que você vai prender o cara na casa de um cômodo com 10 pessoas e 10 pessoas passando fome, sem ninguém sair para comer alguma coisa ou comprar alguma coisa? Não é? Mesmo lá, entre os americanos, chegou-se à conclusão do estado de Nova York, o Cuomo, que era completamente contra o presidente Donald Trump, era a favor do lockdown, falou assim, pô, nós chegamos à conclusão aqui, baseada em fatos, de que os caras que ficaram presos em casa que mais foram contaminados e morreram e lotaram os hospitais e estouraram o sistema de saúde. Por quê? Porque lá também tem periferia, cara. E a grande periferia que morre nos Estados Unidos. É o pobre também que morre nos Estados Unidos. Morre rico, mas a maioria que morre é pobre. Porque pelo menos um cara ou dois da casa tem que sair para levar o sustento para casa. Volta para casa, não tem como você fazer o isolamento das pessoas de mais idade ou pessoas do grupo de risco que têm comorbidades dentro da casa, o cara que saiu para pegar o rango ou para pegar o auxílio ou para receber comida, não é? Ou para conseguir trabalho, esse cara vai contaminar quem está dentro de casa. É uma coisa óbvia.
O brasileiro quase que aceitou já o jogo. E nisso aí a retórica do Bolsonaro ganha forma, não é? Ele falou uma história do sapo lá que pareceu a história da mandioca da Dilma lá, a homenagem que a Dilma fez à mandioca. Ontem ele falou a história do sapo. Você pega o sapo, põe dentro da água fervendo lá, o sapo fica lá quentinho, né? Então, ele vai ficando. Quando ele vai sair, ele já morreu e tal. Comparando a economia brasileira ao sapo. Deu para entender, mas ficou meio que uma mandiocada. Lembra aquela história da mandioca da Dilma? E prender vento ou coisa parecida, aquelas coisas absurdas que tinham. Então, o sapo até que deu para engolir mais o sapo do que a mandioca e a prisão de ventos ou coisa parecida. Prisão de ventos, eu disse, que no fundo é a mesma coisa, né, que a presidente Dilma falou. Foi prisão de ventos ou foi uma coisa parecida com essa daí? Não, acho que era guardar vento ou coisa assim. Estocar se referia vento. Não era estocar? Estocar vento. Acho que era estocar, hein? Prisão de vento é uma coisa, mas que pode ser estocamento de vento também, estocagem de vento também. Pode ser estocagem de vento. Tá? Aliás, vê se estocamento está errado aí no dicionário. Acho que é estocagem. Mas você estocar vento e prender vento significa quase que a mesma coisa. No corpo humano, nem tanto. Tá? No corpo humano, talvez você prender vento signifique você realmente peidar. Não é, Agostinho? Estocar vento significaria usar energia eólica ou coisa parecida. Como não está muito longe do que eu disse sobre a prisão de vento, a situação do Brasil, durma-se com esse barulho. RB, fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.